Comunicação Total. Criação, redação e apresentação de Washington Munayr. Um programa diferente, preparado para ouvintes muito especiais. Comunicação Total. Meus amigos, estamos de volta com o Facebook, hoje 21 de dezembro de 2018, sexta-feira. Agora vou conversar com Gladstone Lopes e Fabiana Friderighi. Depois ela vai me corrigir se eu estiver errado, talvez eu tenha errado mesmo, porque esse nome tem que errar mesmo, né? Gladstone Lopes, bom dia, um prazer tê-lo conosco para todas as Sete Lagoas e para muitas cidades que estão nos assistindo, viu? Não sei se o Donald Trump também está assistindo o programa. Bom dia a todos. Eu Meu que nome é Washington. fico lisonjeado, Washington, com o convite, com o espaço que foi aberto para nós possamos falar um pouco do nosso projeto aí, que é o Priorado dos Inconfidentes. Priorado dos Inconfidentes. Isso. Fabiana Friderighi, bom dia, um prazer tê-la conosco. Bom dia, Washington. O nome tá perfeito, viu? Tá perfeito, Tá ok. Não precisa de sotaque, não. Merece até um prêmio. Friderighi, Isso. descendência italiana, né? Exatamente. Ok. O Comendador Gladstone Lopes. Esse título de comendador dá uma importância grande, não é verdade? Agora, o que é o Priorado dos Inconfidentes? É um bate-papo, viu, Fabiana? De forma que você me ajuda até nas perguntas a ele também. Correto. E um pode interromper o outro, etc. e etc. O Priorado dos Inconfidentes, o nosso intento maior é a Conjuração Mineira. Os nossos trabalhos, eles são históricos e filantrópicos. Nos voltamos muito para a Conjuração Mineira, para os conjurados mineiros. Tem os principais que todos conhecem, mas existem muitos que as pessoas não conhecem. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Muita gente não liga para a história, o que é lamentável, né? Com certeza que o povo que não conhece a sua história não consegue manejar o seu presente e não consegue planejar o seu futuro. E o que muitos dos erros do passado podem ser melhorados no presente para trazer um futuro melhor. Que a história é importante para ajudar o presente e o futuro. Sim, e nós como mineiros temos que ter um orgulho de ter tido esse movimento aqui em Minas, com mineiros, tendo o Alfério Xavier aqui sendo líder, né, participando ativamente do movimento, e foi um mártir, né, sofreu, né, do conjugo português, mas tiveram tantos outros mineiros também que participaram dessa conjuração mineira. Tiveram os queluzitos, por exemplo, né, que sofreram bastante. Outras pessoas aí que sofreram não as penas tão severas como os conjurados mineiros, né, que as pessoas chamam de os inconfidentes, mas sofreram também penas como castigo, pagar, né, fazer um pagamento à coroa, como diversos outros tipos de castigo. Então, o Priorado dos Inconfidentes, na vertente histórica, a gente busca trazer à luz esses fatos. Isso é uma associação, o Priorado é a reunião das pessoas. Explica o que significa o Priorado. Sim, objetivamente. O Priorado, vamos lá, nos primórdios do Priorado. Nos unimos várias pessoas, né, que conhecem sobre história. Em Minas Gerais. Sim, em Minas Gerais, que têm o conhecimento sobre história. Alguns têm alguns artefatos históricos interessantes. E começamos essa busca sobre a Conjuração Mineira e os estudos sobre o movimento e sobre os conjurados. Só que a gente ficou naquele círculo entre nós, né? Entre o nosso grupo, 15, 20 pessoas ali. Você mora aonde? Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Sou de Belo Horizonte. Eu moro aqui. Você em Sete Lagoas. Sete Lagoas. Quer dizer, a Fabiana Friderighi mora em Sete Lagoas. Exatamente. Em Belo Horizonte. E ali reunindo materiais, né, estudando, olha, tem isso, tem aquilo. Chegou a um ponto que a gente chegou e falou assim, olha, gente, muitos são senhores de idade que gostam de história, falou assim, olha, daqui a pouco eu estou partindo. E como vamos fazer? A gente vai ter que dar um jeito nisso daí.
Tá, o que a gente vai fazer agora? Vamos ficar só na especulação que nós estamos aqui ou vamos caminhar? Aí entra a minha parte, relações públicas. Perfeito. Não é? Exato. Porque é o seguinte, quando ele veio oferecer a possibilidade de trabalhar com história, e contar sobre Tiradentes, que é sobre os Inconfidentes, eu o alertei sobre o conhecimento do livro do Márcio Vicente, que fala... Márcio Vicente, exatamente. E aí eu comentei com ele sobre a divulgação dele, o estudo que Tiradentes passou por Sete Lagoas. E tem essa vertente que ele passou e ele permaneceu aqui durante 1 ano. E Márcio defende a estadia do Tiradentes aqui 1 ano. Eu falei, gente, Tiradentes é um tesouro a ser trabalhado. Então, dentro da história que você está nos oferecendo para trabalhar, por que não começar por Sete Lagoas? Porque fala-se de Tiradentes, Sabará, Ouro Preto. Exatamente. Mas não se fala Sete Lagoas. E não fala Sete Lagoas. Não fala Sete Lagoas. Exatamente. Então, nós temos um tesouro nas mãos. E aí, quando a gente foi começar a procurar ver as possibilidades, porque nós estamos, digamos, nos bastidores, quase 8 meses, trabalhando agora que está vindo à tona. Então, assim, ao fazer as pesquisas, a gente viu que tem uma demanda muito grande de trabalho. Então, nós já começamos a fazer um tanto de trabalho. É importante que se fala, que o comendador esqueceu, que nós somos um projeto apolítico. Com certeza. Mas nós precisamos do apoio, né, dos senhores que estão aí, do poder público, enfim. Resgatar a história. Exatamente. A história de Tiradentes em nossa cidade. Sim. O Márcio Isso. Vicente já resgata em parte. Ele resgata, desculpa fazer outra ali, ele resgata muito bem com documentos datados e assinados pelo Alferes Xavier. As pessoas falam, não, ele passava. O Alferes Xavier era um oficial muito solicitado pelo governador, pelo capitão-general. Para ele ter vindo a Sete Lagoas, é porque aqui o volume de cabeças de gado e outros trajetos que se fazia aqui pelo registro de Sete Lagoas precisava de uma pessoa como o Alferes Xavier. E ele foi destacado para cá, ele ficou como comandante militar. As cartas, muitas das cartas dele estão assinadas ali, são bem indicativas. Joaquim José da Silva Xavier, Alferes, comandante do Sertão. Isso, tem bastante. Agora, onde que Sete Lagoas tem errado para corrigir praticamente uma falha da cidade? Uma falha histórica, vamos dizer assim, né? Mas o que acontece? Na minha concepção, as pessoas às vezes não têm esse interesse na parte da história, né? Ah, na história passado passou. Tudo bem, a gente tem que respeitar. Porém, para quem ama a cidade, como o Márcio, né, tem um amor enorme por Sete Lagoas, ele acaba passando isso para a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que as pessoas aqui não fazem questão de saber o que aconteceu. Ah, passou, não me interessa mais. Mas muito é a falta de informação. A divulgação. A divulgação. Eu acho que a partir do momento que você conta que existe alguém que é um mártir até nacional, tem um feriado. Então, quando a gente conseguir mostrar as provas que a gente tem e começar a fazer os trabalhos, isso não vai mudar só para Sete Lagoas. A história dele é de cunho nacional. Nacional. Então, tem toda uma mudança. Agora, o que ele está falando, até a sua pergunta, por quê? Eu acho que são, assim, apaixonados por história. Eu sou gestora de projeto, eu sou e-coach, então sou uma pessoa muito objetiva. Então, eu conheci vários apaixonados por história. Como Márcio Vicente. Como Márcio Vicente, nosso comendador Gladstone, que sabe muito de história, entre outros, mas que ficam indignados, amam, sabem tudo, passam horas contando sobre história, mas perdem o feeling como fazer, como mostrar para o público. E aí nós sentamos, eles aceitaram a minha proposta, e aí começa as demandas da cidade de fazer projetos. Então, o comendador, inclusive, está com a camiseta do Coral de Silva Xavier, que é do colégio. É um projeto do município que tem o coral lá, não sei se vai ser para o ano que vem, mas até o final desse ano teve o coral no segundo turno para as aulas de educação infantil. O que nós aproveitamos? O coral ele tem uma demanda muito grande de apresentação. Então, nós apadrinhamos
junto com empresários da cidade, e já fomentamos a apresentação dessas crianças que estavam numa zona rural, muitas delas, incrível que pareça, não conhecem nem a Lagoa do Centro, nem o shopping. Já fizeram várias apresentações, já fizemos festa lá, e a última... Incentivando essas crianças a conhecerem a história. Exatamente, só que a última apresentação foi no shopping de Sete Lagoas, que abriu as portas para apresentação. Elas cantaram músicas de Natal, tem no nosso Facebook e nas redes sociais, e que está aberto, inclusive, agora, receber no totem, lá na caixa, brinquedos para doar para elas e para as crianças que o Rotary tá angariando também. Ainda não encerrou, então podem doar lá, tá no shopping. Agora, as crianças estão tendo o que eu chamo de autoestima social. Elas acham que elas estavam no nada, mas elas estão num lugar muito importante, que tem um nome que não é à toa, que aí, com apoio da Secretaria, apoio da Educação, para o ano que vem, estaremos divulgando a história de Tiradentes nas escolas, com todo um projeto, com todo um momento certo. E a passagem de Tiradentes aqui por 7. Exatamente. Sim, com certeza. Então, as crianças, nós vamos começar por lá, que é um projeto piloto, a mostrar para elas que onde elas estão é um lugar importante, e a partir daí começar a fomentar essa história de Sete Lagoas, de Tiradentes aqui em Sete Lagoas, em outras escolas. Aí vem outros projetos, concomitantemente a gente está organizando e já está no ar a Corrida de Tiradentes, que vai... A primeira corrida de Tiradentes aqui em Sete Lagoas. Está marcada? Já está, a divulgação está aí com você. Está marcado para o dia 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. Exatamente. Com saída no Casarão, né, na Praça Tiradentes. E os ingressos, né, os kits estão à venda no site do Simpla. Né? Porque todo esse quilômetros. Sim, são 5 quilômetros. É uma corrida pequena, uma corrida de rua pequena, que não é só corrida, para vocês que são atletas que gostam. Vai ter também sub-18, porque tem olheiro, tá? Tem olheiro olhando os atletas. Todo mundo só pensa no futebol, mas vai ter olheiro para os atletas, para os jovens. Vai ter caminhada da terceira idade. Todos eles comprando kit têm direito à medalha, para guardar a medalha de Tiradentes como lembrança. E vai ter o PNE com mais acompanhantes, com kit diferenciado. Porque a minha preocupação, que eu tenho uma veia educacional, é preocupar com crianças, com portadores de deficiência, de necessidades especiais, e por aí vai. E, obviamente, algumas empresas apoiam. Estamos procurando apoio. Então, quando você, empresário, for procurado pelo pessoal aqui do Priorado dos Inconfidentes, já estão sabendo de que se trata. Sim, com certeza. E o interessante de falar é o seguinte: todo esse trabalho que nós estamos fazendo, tudo que a gente conseguir arrecadar, né, vai ser voltado para Sete Lagoas, para as nossas pesquisas, porque nós temos que fomentar as pesquisas. O Rotary também está apoiando? Os Rotaries, nós temos 4 Rotaries. Temos. Todos eles já foram, procurados e tudo, mas nós estamos num momento de festas, né? Vamos aguardar. É um pouquinho complicado. Exatamente. Não adianta daqui a pouco. Exatamente. Mas nós estamos aqui para lembrar todo mundo. Assim que acabar as festas, estaremos aí, principalmente eu, que sou Relações Públicas, procurando todo mundo. É importante isso. Agora, é claro, viu, Fabiana e Gladstone Lopes, porque até o tempo hoje, que foi muito, porque tivemos essa entrevista com o Emílio, sim, e na realidade um problema de comunicação, ficou meio confusa a entrevista de vocês aqui, o problema do agendamento, mas você mora em Belo Horizonte. Moro em Belo Horizonte. Agora, me fala rapidamente o seguinte: qual que é a estrutura do Priorado? Você a Fabiana é chanceler. Sim, ela é. E você comendador. Eu sou o comendador, sou o Grão Prior. Como é que isso funciona em termos de estrutura? A nossa estrutura é o seguinte: tem um Grão Prior, que seria como se fosse o presidente. Como é o nome? Grão Prior. Grão Prior. Grão Prior. É um tipo governador? Como se fosse o grão-mestre numa... Grão-mestre. Isso, não na maçonaria, né? Mas como se fosse o grão-mestre, uma ordem de cavaleiros. Certo. A gente usa a terminologia de Grão Prior. Vem o Grão Prior adjunto, vem a chanceler, vem o primeiro, o segundo tesoureiro e vem os membros que participam do Priorado dos Inconfidentes. São vários comendadores?
São alguns comendadores. Alguns comendadores. Sim, o meu adjunto, ele é comendador também. E vários chanceleres também. Nosso chanceler é só uma, só ela. Ela é a guarda, ela é a nossa guarda dos nossos documentos, dos nossos selos. É a nossa relações públicas, uma só. Agora, ela fica em Sete Lagoas e vai em Belo Horizonte de vez em quando? Não, porque o que a gente fez com o Priorado é o seguinte, a gente dividiu como a gente começou aqui em Sete Lagoas. Eu estou perguntando exatamente, porque alguém, quando vai ver esse folheto lá, Priorado dos Inconfidentes, fica mais perdido do que cego em tiroteio. Azeitona em boca de banguela, não sei como é que é. A situação é a seguinte, a gente criou aqui a estalagem de Sete Lagoas, né? Usando essa analogia das paradas. Sim, das paradas chamava estalagem. Estalagens. Então, o Tiradentes saía lá de Vila Rica, tinha a primeira parada, assim, parava aqui é uma estalagem. A gente nomeou aqui como estalagem de Sete Lagoas. E ela é a chanceler. Sim, ela é a chanceler geral da Ordem, do Grão Prior. Temos também Ouro Preto, então, assim, temos membros espalhados. Mas o nosso foco, como já foi dito, é Sete Lagoas, porque, ao meu ver, sofre uma injustiça histórica. Entendeu? Ele sofre uma justiça histórica. Porque Tiradentes aqui esteve uma pessoa, um herói nacional, um mártir, esteve aqui. Se for colocar hoje em dia, eu não acho que tem uma pessoa que tem um culhão como Tiradentes teve na época. Se você for fazer a pesquisa histórica dele, se você ver a carta, se você pegar o livro do Márcio, e a carta está na Academia da Polícia Militar, ele é atrevido, ele mandou uma carta atrevida para a rainha, porque a tropa dele estava passando necessidade aqui, e ele mandou, não vou esperar, em resumo, não vou esperar a burocracia, estou fazendo o arrendamento. E a quem menor preço fizer, irei informar. Eles chamaram a atenção dele, mas ele fez. Ele era um ótimo camarada. É como se fosse um edital. Brigava pela tropa. E a sua carta fez um edital colocado que na época era a Capela de Santo Antônio, quer dizer, muita coisa aconteceu naquela região ali central, ele não é ali que ele dormia, e assim, é muito pouco divulgado. Eu acho isso bacana na hora que todo mundo começa a saber. Nós da Rádio Santana vamos continuar divulgando o que contém aqui o folheto, que é a primeira corrida de Tiradentes em Sete Lagoas. E tem muito projeto para o ano de 2019. Nós vamos voltar muito aqui. Primeiro esse é nosso foco, mas logo em abril nós temos 2 meses na galeria, na Casa da Cultura, de obras de arte focada para a estadia para a temporada do Alferes Xavier em Sete Lagoas. Em agosto nós temos cavalgada, concomitantemente nós temos os trabalhos educativos com as crianças e além de muitas doações, a gente faz doação para o hospital, de remédio para o hospital, a gente faz doação de roupa, a gente faz... Então os projetos caritativos continuam, nós temos 3 psicólogas no grupo já que fazem atendimentos caritativos, sem cobrança nenhuma, numa associação, são parceiras e assim... Estejam convidados a participar do projeto. Quem gosta de fazer trabalho caritativo pode me procurar. Eu tenho meu telefone, posso disponibilizar? Claro que pode. O código aqui é 31, pode me procurar no WhatsApp, é o 982-767011. Repete, por favor. 982-767011. Ou pode ligar para a Rádio Santana, que você vai deixar escrito aqui também. Sim. Né? Eu só um adendo antes da gente terminar aqui, para os senhores... Só para, como a história ela brinca às vezes, o Alferes Xavier tomou posse como comandante do Sertão no dia 22 de abril de 1780. Dali a 11 anos, né? 1792, 11 anos e 364 dias no Largo da Lampadosa, ele estava sendo enforcado. 21 de abril de 1792 foi quando ele foi enforcado. Fabiana, o espaço vai ficar aberto até para outras oportunidades. Sim. Antes da corrida, você voltar aqui. Com certeza. Ele morando em Belo Horizonte é mais difícil. Não, e esse é o meu setor mesmo, conversar com todo mundo. Para poder a gente continuar divulgando Exatamente. o que vocês fazem, a corrida e tudo mais, e outros eventos que surjam. Não é verdade? E você querendo... depois trazer algum empresário que queira apoiar e tudo mais, pode até trazê-lo aqui também, Sim. Rotary. E o pessoal também que quiser conhecer o nosso trabalho,
É só entrar no Facebook, Priorado dos Inconfidentes, lá tem muita coisa. Já Priorado dos Inconfidentes. E o próprio site também. Prioradosinconfidentes.org. Daqui a um pouquinho, Adalberto Fernandini estará apresentando melodias inesquecíveis. E quero recomendar os programas da Rádio Santana. 9 horas, Graça Mello, de segunda a quinta, apresenta Show da Manhã. 10 horas, o nosso Comunicação Total. Meio-dia, daqui um pouquinho, Adalberto Fernandino com melodias inesquecíveis. 15 horas, o professor Célio Paulo apresenta a Era de Ouro da Música. 17 horas, o Carlos Machado com Som da Terra. Bom, deixa eu despedir aqui de vocês. Agora o espaço fica aberto, viu, Fabiana e Gladstone? Nós vamos continuar divulgando a corrida que vai acontecer. Nós agradeço. Texto aí nos diversos programas. Eu agradeço. E depois a Fabiana voltará aqui, né, para um bate-papo até mais longo. Com certeza, bate-papo é comigo mesmo. Eu agradeço a oportunidade, né, em nome de todos os membros do Priorados Inconfidentes, e eu quero dizer para a população de Sete Lagoas para abraçar essa causa, que ela é em prol de Sete Lagoas. E vocês terão Facebook para divulgar também. Com certeza. Todos os nossos trabalhos estão lá. E por que você não fecha, comendador, com a grande notícia? Qual é o nosso intuito final? O intuito final é colocar tudo dando certo, colocar Sete Lagoas no circuito Estrada Real. Ou o nosso circuito Estrada Real. Estrada Real de Sete Lagoas. O Emílio, que é provável candidato a prefeito, de uma eleição que deverá acontecer no princípio do ano, dentro de uns 2, 3 meses, porque aconteceu uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral que talvez obrigue a ter uma nova reeleição. Sim. Eles até questionavam, Emílio, por que Sete Lagoas não está no circuito. Não é verdade? Eu acho que o Priorado em Sete Lagoas é uma instituição na hora certa, pessoas certas no momento certo. Tá legal. A vida conspira, né? É verdade. Mas, Fabiana, muito obrigado pela sua vinda, ok? O espaço está aberto para vocês, ok? Gladstone, igualmente, eu que agradeço. Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer foi meu. E o espaço continua aberto para vocês também. Muito obrigado. Legal? Muito obrigado. Bom, Carlos, vamos então despedir do pessoal. Adalberto já deve ter chegado para apresentar melodias inesquecíveis, está ali, ó. Adalberto Fernandino. Posso falar uma coisa do Adalberto? Pode. Posso contar, Adalberto? Posso contar, Adalberto? Pode. Ele foi meu aluno de informática, vamos explicar, que eu não sei. Não é, Adalberto? Bacana. Pois é, ó. Mas Adalberto mesmo vai ser um dos divulgadores da corrida, da primeira corrida de Tiradentes, Sete Lagoas, Minas Gerais, né? Ok? Então, obrigado. A vocês que nos assistiram, eu estarei de volta na quarta-feira, viu? Graça Mello, que manda aqui na rádio, manda em mim, manda em tudo. Ela autorizou nós tirarmos uns dias de folga, que voltaremos só na quarta-feira. Agora, esse programa será reprisado pelas ondas da Rádio Santana, hoje às 22h30, e no sábado será reprisado também. Okay. Agora, vocês têm já o Facebook, podem divulgar e espalhar, porque para a Rádio Santana, isso é muito importante também. Com certeza. Okay? Agradeço ao Carlos, agradeço Graça Mello, que nos ajudaram, tanto na entrevista com Emílio Vasconcelos Costa, quanto nesse bate-papo com Gladstone Lopes e Fabiana Friderighi, do Priorado dos Inconfidentes. A vocês, eu agradeço também, estarei de volta na quarta-feira, ok?